Muitas coisas acontecem em nossa vida e nós ficamos perguntando por quê, por quê, por quê? E geralmente a tendência do ser humano é procurar um culpado. Quando nós não encontramos um culpado, quem a gente culpa? Deus. Tem muita gente brigada com Deus, tem muita gente que fala assim, meu Natal acabou, o dia do meu aniversário não existe. Por quê? Porque naquela oportunidade, alguma coisa que você ainda não compreendeu aconteceu. E você andou culpando Deus por muitos anos. O Marquinhos é uma pessoa fantástica, jogador de futebol dos bons, jogou no Guarani de Campinas, mas aos 18 anos sofreu um acidente automobilístico que o deixou numa cadeira de rodas. Você pensa que a vida dele acabou? Ao contrário, a partir daí, uma nova vida surgiu na vida do Marquinhos. E ele veio contar para nós essa nova vida a partir de uma fatalidade, uma desgraça, digamos assim. Porém, ali, aonde nós poderíamos ver apenas um desastre, Deus recomeçou uma vida nova para esse nosso querido amigo Marquinhos. Ele mesmo conta aqui para nós. Roda aí, vambora. E aí, meu querido? Tô bem-vindo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Dunga. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Muito feliz. Marquinhos que é telespectador assíduo do programa PHN. Verdade, eu assisto toda terça-feira e de vez em quando eu repriso ainda no sábado. Gosto muito do programa, que você aqui tem muita história, você acaba escutando muitas coisas que realmente passa para aquelas pessoas que realmente têm algum problema. Bacana. E o Marquinhos é grande amigo do nosso Neto, né? Um querido amigo Neto, que também hoje provavelmente esteja vendo o programa. Netão, grande abraço a você, a sua família. Como é que é o nome da cidade da família do Neto ali? Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse. E todos os irmãos, são vários irmãos, os pais. Um abraço para toda a família, que realmente que a gente acabou de falar o nome dele agora aqui. Richard. O Richard. Richard, que inclusive conversei por telefone. Richard, estou te esperando aqui, Richard. Vem para cá, hein? Traz a galera aqui, vamos passar um dia aqui na Canção Nova. Marquinhos, para mim é uma alegria muito grande, você que veio com seus pais. Como é que é o nome do papai e da mamãe? Meu pai é Sebastião de Paula e minha mãe Dona Maria. Dona Maria e seu Sebastião, que são aqui na plateia também. Vieram lá da cidade de Ilha Solteira. Ilha Solteira, Dunga. Por que chama Ilha Solteira? Ilha Solteira tem uma história que tem uma ilha ali, né? Em Ilha Solteira, né? Onde perto da usina. E ficou esse nome. Não casou até hoje, não casou, não. Ali tem uma lenda que não pode falar, que não vai casar nunca. Ah, é? E tem essa ilha que tem ali, né? Então foi dado o nome de Ilha Solteira. Bem na divisa do Mato Grosso, ali do sul, ali, né? 800 quilômetros lá daqui. Mais ou menos, 800 Rodou isso hoje. Hoje. Olha, você vê aqui. Bacana, muito Pra estar obrigado. no seu programa aqui, eu faço qualquer coisa. Essa Legal. amizade nossa. Então a aí. gente aproveita para mandar um abraço para toda a Ilha Solteira, que hoje deve estar parou, né, para ver o programa, né? Pô, a Ilha Solteira está em peso na telinha lá, meus amigos. Um beijão para todo mundo de Ilha. Tá todo mundo na expectativa do programa. Legal. Então você de Ilha Solteira, uma alegria muito grande. Se Deus quiser, em breve também, eu, Marquinhos, o Astromar, lá de Presidente Prudente. Astromar, um abraço, que também é amigo, também jogou no Guarani, jogou ali na Ponte Preta, tá? O pessoal todo ligado hoje aqui. Vamos começar a contar a história do Marquinhos, que bem cedo quis ser jogador de futebol, é isso mesmo? Dunga, desde 7 anos, 8 anos, eu já jogava futebol ali na minha cidade, Ilha Solteira, né? Sempre joguei ali nas escolinhas de base, né? Até um olheiro, inclusive irmão do seu Pupo Gimenez, que foi nosso treinador da base, que o Neto adora muito também. E naquela época ele me indicou para o Guarani de Campinas. Antes disso, eu ainda fui até para o Jaú. Fiquei lá uns 3 meses em Jaú, mas não deu certo. Por alguns motivos lá, peguei e fui embora. Com 15 anos, fui embora para o Guarani, para jogar futebol. Jogava futebol, jogava basquete também, né? E fazia atletismo. Sabe, cidade interior, Dunga, você faz de tudo. Né? De tudo. O que der certo, o que a gente vai. Jogava basquetinho, jogava futebol. E aí fui jogar futebol no Guarani, né, de Campinas, porque quando eu fiz o teste, eu passei, eu acho que eu vi que eu tinha condições de ser jogador de futebol. Então, eu falei, vou para o Guarani. E lá permaneci
por 4 anos jogando no Guarani. Ali onde fiz várias amizades. Inclusive tem uma foto ali, eu poderia que um dos cinegrafistas pegasse essa foto. Ele é o primeiro da esquerda para a direita, do lado, inclusive, do Neto. Você tinha quantos anos ali? Ali eu tinha 18 anos, o Neto tinha 16. Nossa, Um profissional. bem novinho. Aí, Neto, se estiver vendo aí, olha você aqui como era bonito. Ó. Só tinha o olhinho verde que ele salvava nele. Olha que legal, rapaz. Está aí o time. Você ali um pouquinho mais alto ali e o Neto. Você tinha, então, 18 anos. 18 anos e já estava no profissional. Já estava no profissional. Jogamos no profissional, né? A gente tinha voltado da seleção, né? Brasileira, né? Eu, Neto, Everaldo, Paulo Sérgio, alguns jogadores da base do Guarani foram para a seleção também. Então, assim que nós voltamos, nós subimos para o profissional. Vamos falar um pouquinho dessa época da tua vida, né? Antes da gente falar do acidente e até mesmo da superação desse acidente. Vida de jogador não é fácil, não, hein? Dunga, não é fácil, não. Né? Acreditar, quer dizer, você já era de Ilha Solteira. Isso. Quer dizer, sair de Ilha Solteira para chegar ali em Campinas também é uma distância muito boa. Eu jogava na Ilha Solteira nas categorias de base, né? Fui para Campinas, não é fácil você largar a família, largar a comida da mãe. Morar sozinho. Morar sozinho. Não é fácil, mas se você quer superar uns obstáculos na sua vida, você quer ser um jogador, você tem que passar por isso. Aliás, todos passam por isso. Se você vê a história do Elano, que veio aquele dia aqui, do próprio Neto, todos eles teve dificuldade para chegar ao profissional. Né? O salário é pequenininho, você fica longe da família, e assim... Ainda tem que mandar um dinheirinho para a família para ajudar. Mandar, conforme o jogador, tem que mandar o dinheiro para a família. Então, não é fácil você ficar... para ser um jogador de futebol profissional hoje. É aí que nasce, porque a gente vê muitos jogadores falar de muitas coisas, mas o que mais se fala é justamente das amizades feitas, principalmente nesse tempo, né? No tempo da base, no tempo onde você está todo mundo longe de família, então as amizades nessa hora contam muito. Você vira um irmão, né? Porque você começa a contar as coisas para o seu amigo, e você está sempre ali, está longe da sua família, você convive muito com eles. Na verdade, você convive toda hora, né? Então, você transforma aquilo lá numa amizade muito bonita, né? Então, nesse tempo de amador, você realmente conhece muita gente, mas ninguém sabe quem vai virar jogador mesmo, né? Famoso ou não. Então, você se pega nas amizades, porque ali são várias categorias, infantil, juvenil, juniores. Então, você faz essas amizades. E foi o que aconteceu no meu caso, né? Você faz essas amizades e futuramente a pessoa não te esquece. Então, não é fácil você entrar num time desse e continuar até o profissional. Não é fácil. E quando a gente fala, aliás, dentro da pedagogia, digamos assim, do PHN, dentro dessa espiritualidade PHN, a amizade, ela é um valor, assim... muito importante dentro dessa nossa luta contra o pecado, porque justamente você vai ter que contar com os amigos. Por isso que para mim é muito importante o Paulinho está aqui, o Boy está aqui, né, o Fabinho, essa galera que, né, e todos que passam por aqui, porque é com os amigos, né, de profissão, né, Luquinha, Lucão, Diego, é com os amigos de profissão que você vai vencendo, você vai se relacionando, vai construindo uma história, porque ali, por exemplo, você falava de sonhos do futuro, mas, ao mesmo tempo, das dificuldades atuais, como, por exemplo, ficar longe da família. Né? De fato, você fica longe da família. Então, na verdade, você agrega esses valores todos num departamento amador, porque lá você conhece realmente como são as pessoas ali. A dificuldade, você cresce junto com elas, você mora ali 4, 5 anos, você ri, você chora. Muitas vezes, no Guarani, no final do ano, o pessoal mandava embora. 4, 5 pessoas. Inclusive, um desses que foi mandado embora foi o Zete. Pô, eu chorei, o Neto chorou. Que veio a se tornar um goleiro de seleção brasileira. Um goleirão depois. Mas ele foi dispensado pelo Guarani. O Guarani achou que estava... Inclusive, até o treinador falou que ele era gordo e sem futuro. Desse jeito. O Zete chorou, nós choramos junto com o Zete. Só que Deus tem um propósito. Ele tinha que vencer em outro lugar. Então, ele foi vencer onde? Em outro clube. Foi para o Palmeiras, depois para a seleção e... São Paulo. São Paulo. Aí virou o Zete, que todo mundo conhece. Verdade. Jogou com nós lá no Guarani também. É interessante, né? Você vê um amigo saindo da tua vida de forma derrotada, depois você o reencontra de forma vitoriosa. Né?
É uma alegria, viu, Dunga? Uma satisfação imensa. E a saudade de pai? Saudade de mãe? Porque nós estamos falando de adolescentes que com 14, 15 anos, depois entra na idade da juventude, de 15 para 16. Quer dizer, hoje você, a hora que eu vi você chegando com teu pai e tua mãe ali, claro que na minha cabeça já remontou toda a história antes do acidente, antes de se tornar jogador profissional, e hoje o pai e a mãe vindo aqui com você, trazendo ao programa, vindo com você. Quer dizer, é um sentimento que vai fortalecendo ao longo da vida. Quando a gente fala para jovem, e o jovem parece que não gosta muito de falar com o pai, não gosta muito da companhia da mãe, acha que pai e mãe são ultrapassados, sempre o jovem vai pensar assim, mas já nessa época, a falta da família é muito grande. Dunga, meu pai e minha mãe sempre foram um elo na minha vida. Isso eu falo, a gente até sempre aprendi com meu pai as coisas. Meu pai sempre ensinou as coisas boas da vida que tem que fazer. Quando eu fui para jogar fora, meu pai e minha mãe falaram assim: é isso que você quer? A gente vai te dar o apoio. Você quer fazer isso? Você vai. Lógico, o coração fica apertado. Tenho certeza que minha mãe deve ter chorado uns dias, meu pai. Liga todo dia, filho. Ligava lá todo dia, né? Mas a gente queria ter um objetivo na vida. É sair com 15 anos. Pensou, você saiu um filho com 14, 15 anos? Meu Deus, nossa, eu tenho lá em casa ainda, uma com 18 ainda. Então, a gente fica... Né, minha mãe, eu sei que minha mãe sentiu, meu pai sentiu. Mas ele viu que eu estava contente. Eles viram que eu estava contente, que eu queria ser jogador de futebol. E deixaram, né? Deixaram fazer o que eu realmente queria fazer. Sempre falando, não pare de estudar. Essa foi a única condição imposta. Você vai estudar. A gente vai falar isso daqui a pouco. Tem uma outra foto ali, dá para mostrar? Que é a foto dele, o Neto e o Giba. Isso. Né? Que o Neto... Tá dando para mostrar, sim. Que é uma foto muito bacana. O Neto ainda no Corinthians, você ali, já depois do acidente, e o Giba ali do lado. Quer dizer, o acidente aconteceu na sua vida muito cedo também, né? Você, de 80 a 84, vocês se tornaram profissionais, titulares no Guarani, uma época muito boa do Guarani, uma época de João Paulo, Careca, Evair, quer dizer, jogadores que realmente todos de nível de seleção brasileira. O time do Guarani era um time muito forte, porque a base era forte. Então, o profissional automaticamente quer ser forte. E você sofre um tipo de acidente desse, parece que... Vocês chegaram à seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu, Neto, Paulo Sérgio, Everaldo, nós fomos para a seleção pan-americana, em 83, em Caracas, né, convocado pela CBF mesmo, né? E, quer dizer, para nós é uma alegria você chegar no amador, numa seleção brasileira, né? São poucos. Você ainda, na condição da não tinha se profissionalizado ainda? Não tinha. Naquela época era diferente dessa, né, Edu? Hoje você profissionaliza com 16 anos. Naquela época você tinha que esperar até os 20 para se profissionalizar. Então, a gente era amador ainda, jogava com a carteirinha de amador. E você foi convocado para uma seleção brasileira de júnior para representar seu país nos Jogos Pan-Americanos, é o máximo para a carreira, né? E, inclusive, nesse dia aí que saiu a convocação, estava eu e Neto junto, dentro da sala do Jornal Nacional que deu a convocação. Pô, você não sabe o que faz. Você chora, você liga para o pai, da mãe na hora, e dá umas piroletas, não sei, a coisa é muito bonita. Isso foi em que ano? 80 aí? Foi em 83. 83. Nós fomos lá, fomos para Caracas e perdemos até o Pan-Americano. Nós fomos vice-campeão em Caracas, perdendo para o Uruguai na final. Então, eu estou falando de um jovem de 18 anos, 18 para 19 anos, sim, 1983. Então, você imagina, você agora, né, nós temos a mesma idade, 48 anos, então nós estamos falando de um jovem que tem que parar os sonhos de uma maneira forçada, por causa, em vista de um acidente automobilístico. Então, onde está a superação aí? Muitas vezes nós precisamos radicalmente fazer uma mudança. Sorte que o Marquinhos, muito bem preparado pelo seu pai e pela sua mãe, sempre pensou em estudar, e o sonho também era ser como o Dr. Sócrates, né? Ser um médico. Você se inspirou muito nele, né? Justamente. No Guarani, eu fazia biologia em Campinas, né? E minha vontade era entrar na medicina. No segundo ano, no terceiro ano, voltava para o segundo de medicina. Eu já tinha uma proposta de ficar até 24 anos no Guarani, estudando medicina,
Guarani pagava, essas coisas. Eu falei, vou ficar até 24 anos. Tava voando, fazendo gol, Aí titular. você tem moral, né? Ele tá jogando, fazendo gol, então ele vai fazer medicina. Foi na época do acidente. Então, agora, gente, caminhei até aqui para dizer para você que talvez você hoje esteja passando por um ponto na tua vida, um marco na tua vida. Existem vários marcos na nossa vida. Servir o quartel é um marco na nossa vida. Casar-se é um marco na nossa vida. Ter um filho é um marco na nossa vida. Ou, às vezes, você também passar por um momento que você é inusitado, você não estava esperando, como, por exemplo, o que aconteceu com o Marquinhos, um acidente automobilístico, que também foi um marco, ou seja, um ponto. Foi uma marca negativa, no caso, um acidente, mas que precisamos encontrar força para fazer essa passagem, essa Páscoa. Né? A palavra Páscoa significa passagem, né? Lá do Egito para a Terra Prometida, digamos, temos que atravessar um deserto aí. Então, essa passagem, essa Páscoa, muitas vezes nós esperamos. E ficamos questionando, por quê? Por quê? Oh, meu Deus, por quê? Por isso que é isso comigo? E enquanto as pessoas continuam nesse questionamento, até tentando arrumar um culpado, e geralmente nessa hora o culpado é Deus, todo mundo vê, olha para um lado, não consegue botar a culpa na mãe, não consegue botar a culpa no pai, não consegue botar a culpa no irmão, não consegue botar a culpa em si próprio. Então, o culpado, nessa hora, todo mundo acaba colocando Deus como o culpado dessa tragédia, digamos assim, ou dessa coisa que você não esperava, e não é assim. Enquanto estamos na procura do culpado, nós não entramos de fato e de direito, que é um direito seu, nessa fase da superação. Por que o Marquinhos está aqui hoje? Porque justamente é essa superação. Veja, um jogador de futebol, a caminho do profissionalismo, da profissionalização, já jogador titular do Guarani, que nessa época também veio a ser campeão nacional. Que ano que ele foi campeão brasileiro? O Guarani foi campeão em 78. Em 78, né? Então já tinha a fama de ser um campeão. Com Careca, com Careca, fazendo gol ali. Contra o São Paulo, se eu não me engano. Não. Palmeiras. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. 2 vezes. Quer dizer, um time que era campeão brasileiro, que tinha tudo para dar a vocês a visibilidade que vocês queriam, já de seleção brasileira, já convocando. Então, gente, tudo ali. Mas, de repente, acontece um acidente. E é aqui que a gente para a gente continuar a conversa daqui a pouco. Então, vamos falar desse dia. O dia onde tudo teve que mudar na sua vida. O que aconteceu? Nesse dia, eu estava em Pereira Barreto, uma cidade vizinha, né? E na volta, era 8h30 da noite, 9 horas, não era mais do que isso. Estava com um amigo meu e vim embora para a ilha, né? Molecão, carro na mão, né? E vim embora. E chegou um determinado ponto que eu perdi o controle do carro. Queria ultrapassar um caminhão muito rápido, perdi. Sabe quando você perde o controle do carro? O carro bateu no barranco e eu fui jogado pelo carro. O retrovisor, o para-brisa saiu, Dunga, e eu bati a cervical em cima do para-brisa e fui jogado para fora do carro. Porque naquela época ninguém não usava cinto. Não existia essa consciência ou essa cobrança? Não. Isso era 8h30 da noite. Eu fui socorrido 6 da manhã. Você entendeu? Eu só não morri ali porque eu era atleta. Não fumava, não bebia, então foi o que me foi aguentando. Porque na hora que eu bati o carro, que eu capotei, você perde a noção do que está acontecendo. Eu escutava que tinha carro passando, mas não sabia realmente onde eu estava. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu estou longe, escutando os carros. Mas eu estava já caído numa fazenda ali. E fui socorrido no outro dia, porque um ônibus da Itamaraty, lá, que é o ônibus, viu o meu carro e chamou os pescadores e parou e me pegaram, né? A gente nem sabe, depois estudando, né, como que pegou também, se pegou de um jeito. Na hora você pensa que você não vê nada, você não vê sangue. Fala, talvez desmaiou, vamos levar ele. Levou, colocou em cima de um carro lá e me levaram para ele solteiro. Sem imobilizar? Não. Foi um socorro Foi mesmo. Emergencial ali, mas até a própria pessoa não viu que era uma lesão medular, né? Ninguém sabia que era uma lesão medular. Para mim ali, acho que eu já tinha morrido, porque já não lembrava mais nada. Só foi acordar depois de 4 dias na UTI.
que eu acordei e vi que tinha acontecido realmente. Porque nessa época eu estava no segundo ano de biologia e fazia anatomia. Aí que eu vi que falei, pô, aconteceu alguma coisa comigo aqui. Certeza que pegou a medula. Certeza. Dá um tempo aí, porque nós temos 2 blocos para trabalhar esse tema, que é superação. Com o Marquinho aqui, a gente está dizendo para você, seja qual for o seu problema, é possível superar, é possível recomeçar, tá bom? Sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho com mais PHN, e hoje é uma noite que você vai dormir pensando nisso.